Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vai ser o vídeo sobre a continuação daquele vídeo sobre trabalho, certo? Eu vou responder algumas perguntas que acabaram me fazendo nos comentários daquele vídeo que eu postei sobre trabalho. E também algumas atualizações e tal, sobre como tá sendo todo o processo, tá bem? Desde já, clique em gostei desse vídeo, se inscreva e vamos lá. Me fizeram uma pergunta de o que eles perguntam na entrevista, geralmente. Bom, pra quem assistiu o vídeo passado, sabe como foi o processo pra chegar até a entrevista, né? Como foi ligar e tal, procurar, nanã. Pronto, achou a vaga, marcou a entrevista. Geralmente você leva o seu currículo impresso. E aí você chega lá, tem um horário marcado, nanã. E nesse horário a pessoa vai lá, lhe chama e vocês vão conversar. Geralmente o que perguntam? Primeiro perguntam, há quanto tempo você está aqui em Portugal e como é que está sendo geralmente a adaptação, se você já trabalhou em alguma coisa aqui, que é algo muito importante geralmente. Eles levam bastante em consideração. E se você fala inglês, dependendo principalmente da área, mas na maioria dos casos perguntam se você fala pelo menos inglês e tal. E habilidade, perguntam se você tem interesse no emprego part-time ou full-time. Part-time é tipo um regime, por exemplo, de, sei lá, 4 horas, que seria a metade da carga horária normal. E full-time seria às 8, seria um dia completo de trabalho. Aí pergunta se você tem interesse em qual desses dois, se for vaga para os dois, tal, se você tem interesse em trabalhar à noite ou de dia, e por que veio do Brasil. Alguns estendem a conversa, sabe? Alguns estendem a conversa, perguntam por quê, com quem veio, como veio, e essas coisas assim. Não tem nada muito cabuloso, depende muito da pessoa que na entrevista, é claro. Tipo, eu já tive uma entrevista em que a pessoa realmente estendeu mais e perguntou mais, e eu fiquei meio assim. Mas já teve outras que foi realmente tranquilo e fluiu e a pessoa explicou como era o trabalho. Eles realmente perguntam se você tem interesse quando explicam as condições e tudo mais. E você tem a liberdade de dizer se você quer aquilo ou não. Ou até mesmo de sugerir, de tentar negociar a respeito. Aqui não tem carteira de trabalho, certo? Aqui as contratações são por contrato mesmo. Um contrato lá feito pelo, geralmente, guarda-livros, que é o contador da empresa. E aí é um contrato ou a termo incerto. Quando é a termo, digamos que seja um contrato determinado por 6 meses. Tipo, um contrato de 6 meses. Aí o contrato vale por aquele tempo. Se depois o empregador ou você quiser renovar, os dois entram em consenso novamente, gera-se um novo contrato. E contrato a termo incerto. Contrato a termo incerto é quando a empresa não diz quanto tempo ela quer ficar com você ali. Mas geralmente sempre tem um tempo mínimo de permanência, sabe? Pode ser no mínimo 6 meses. É a termo incerto, mas até 6 meses ou de 6 meses a 1 ano. Algo assim, sabe? E aqui, os descontos, como eles são feitos? Você gera-se um número, um NIS, principalmente quando você é imigrante. Você pega o seu contrato de trabalho, vai lá no KNAIM ou na Segurança Social, que é a Segurança Social, esse NIS, e aí você vai lá com o seu contrato de trabalho, o seu NIF, que é o número de identificação fiscal, e através desses dados você consegue gerar o seu NIS, que é o número pelo qual vão ser feitos os seus descontos mensais, para arrecadação mesmo, como se fosse o INSS no Brasil, sabe? Quando você paga o INSS no Brasil, aqui é o NIS. E aí, através desse NIS, esse NIS chega na empresa, ou você comunica, se você tiver acesso a ele antes, a empresa o número, e através desse número são feitos seus descontos de acordo com o seu salário. Que, enfim, é o tempo de contribuição, da aposentadoria, e essas coisas são vinculadas a isso, sabe? E é isto. Aí, quando acaba o contrato, você pode, como eu disse, renovar. Você conversa com o seu empregador, se você quiser renovar. Ou ele conversa com você, ou os dois sentam e acertam ali. Ou então você pode simplesmente dizer, eu não quero renovar. Só que isso tem que ser comunicado antes, tanto por você à empresa, como a empresa a você, dependendo de quem parta a iniciativa de renovar ou não. Um assunto que não tem muito a ver e tal, mas ainda assim é sobre a coisa do trabalho, é a carga horária. Bom, varia muito de cada setor, de setor para setor. Por exemplo, eu trabalho na restauração. A restauração ela tem uma carga horária bem alta, inclusive. É bastante diferente de trabalho, sei lá, em setores administrativos, ou acho que até mesmo em loja e tudo mais.
Mas esses trabalhos de restauração, acho que de loja de shopping também, e essas coisas do tipo, eles têm uma carga horária realmente diferenciada, sabe? É bem acima do que é um contrato normal, que seria 40 ou 44 horas. Os contratos normais aqui, eles têm esse mesmo regime que tem no Brasil, de 40 a 44, a média, assim, de horas trabalhadas por semana. Mas nessas áreas em que eu citei, a carga horária é muito, muito maior. Trabalhar pelo menos 10 horas por dia. Pelo menos 10 horas por dia. E tem restaurantes que trabalham, sei lá, até 15 horas por dia, ou 16, sei lá. Tem umas coisas bem absurdas, assim, sobre isso. Mas pelo menos 10 horas, com certeza, você vai trabalhar se você trabalhar na restauração. Sobre folgas, geralmente na restauração, uma folga por semana. Cada funcionário tem o seu dia de folgar. E às vezes pode ser rotativo, às vezes não. Às vezes é um dia fixo na semana que você sabe que toda semana naquele dia você vai folgar. E tem restaurante que não. Todo início de semana você descobre o dia em que você vai folgar naquela semana. E aí é isto. No mais é isto mesmo. Tem essas coisas de trabalho, administrativas, mais de papelado e tal, que você resolve antes, que é muito importante para quem é imigrante. Ter tudo isso muito bem feito, definido e tal, para você conseguir o seu visto de residência, principalmente para você conseguir se manter de forma legal aqui no país. É muito importante que você saiba mesmo todos esses passos que você tem que fazer. Eu realmente vou fazer um vídeo sobre isso no canal, bem explicadinho, como é passo a passo que você tem que fazer, que você deve evitar fazer, porque eu tô chegando no meio mais ou menos do processo. Então, quando eu tiver mais coisas bem definidas, e aí eu vou começar a compartilhar mais, porque eu vou saber mais também. Tá bem? E é isto, essas são as informações que eu tenho por enquanto sobre trabalho, sobre tudo isso, e à medida que eu for adquirindo mais conhecimento, eu vou passando pra frente pra vocês, tá bem? E muito obrigado, se você não curtiu ainda, curta, pra eu saber que esse vídeo é interessante, é legal esse tema. Compartilhe se for útil também, se inscreva no canal e a gente vai ter conteúdos mais diversificados daqui pra frente. Eu vou tentar bolar novas ideias e tô mudando aos poucos a identidade visual do canal. Tá bem? Muito obrigado e um cheiro!